Olá pessoal, tudo bem? Passando por aqui para falar sobre essa contraproposta apresentada pelo Hamas, fruto de grande pressão internacional, em especial dos países mediadores de todo esse processo, do Catar, do Egito, dos Estados Unidos. O Hamas pede a libertação de 700 a 1.000 prisioneiros palestinos nessa primeira fase. Ele concorda que o processo deve acontecer em fases, como se previa nas linhas gerais obtidas em Paris, nas conversas em Paris e também em Doha, no Catar. Nessa primeira fase, haveria essa libertação de 700 a 1.000 prisioneiros palestinos, como eu disse, mas também, em troca, o Hamas libertaria mulheres israelenses, idosos e doentes, entre as mulheres, inclusive, as soldadas israelenses. Segundo a proposta, o acordo deve ser implementado em fases. Depois dessa primeira fase, o Hamas exige que Israel estabeleça uma data final para a retirada de todas as tropas da faixa de Gaza, o retorno dos deslocados, ou seja, as pessoas que foram do norte para o sul da faixa de Gaza, e o aumento de ajuda humanitária. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu emitiu um comunicado dizendo que são demandas consideradas irreais por parte de Israel e debateu nessa sexta-feira essas primeiras demandas. O resultado dessa conversa é a seguinte: o Hamas, de acordo com autoridades israelenses, o Hamas dificulta as negociações e Israel se prepara, inclusive, para todos os cenários, inclusive a possibilidade de expansão da guerra. No entanto, apesar disso tudo, Israel vai mandar uma delegação para continuar as negociações no Catar. Antes disso, o gabinete de guerra reduzido, aquele formado por 5 membros, se reúne para estabelecer quais são as linhas vermelhas das negociações, ou seja, o que essa delegação israelense que vai para o Catar pode ou não aceitar. E apesar dessas demandas por parte do Hamas serem consideradas irreais, números muito altos, até porque fala numa segunda etapa da libertação de todos por todos, isso quer dizer o seguinte, que eles vão aceitar, que o Hamas aceita libertar todos os demais reféns mantidos sequestrados na faixa de Gaza, inclusive homens, civis e soldados, mas, em troca da libertação de todos os prisioneiros palestinos, estamos falando de algo em torno de 8.000 prisioneiros palestinos, é absolutamente improvável que Israel aceite libertar todos os prisioneiros das prisões israelenses, principalmente no momento de grande tensão em que vive a política israelense, a atual coalizão de governo, com elementos que não concordariam em aceitar essa proposta. Apesar de tudo isso, há um fator considerado positivo pela avaliação israelense, que é o seguinte: acredita-se que, por meio de toda a pressão que foi feita, de toda a grande comoção dos intermediários, até houve a ameaça por parte do Catar de expulsar os membros do Hamas que vivem no país caso não houvesse progresso nas negociações, caso o Hamas continuasse a se recusar a negociar, a apresentar uma contraproposta viável. Em função de tudo isso, Israel considera o seguinte, que agora começaram, de fato, as negociações e que isso pode levar a resultados positivos. É claro que a avaliação é de que isso não vai acontecer com rapidez, mas é um sinal positivo. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprovou o plano de incursão a Rafah. Ainda não se sabe detalhes desse plano, certamente é um plano secreto, mas é um plano que envolve a retirada de entre 1.300.000 palestinos e 1,5 milhão de palestinos que estão em Rafah, ao sul da faixa de Gaza, fronteira com o Egito. Nesse momento existe um clamor internacional muito grande para que Israel não realize essa incursão, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprovou esse projeto. O projeto prevê a retirada desse grande contingente de pessoas e isso não vai acontecer rapidamente. Segundo a avaliação por aqui, isso deve levar no mínimo 2 semanas, idealmente no mínimo 3 semanas, se não for mais do que isso, e deixa margem para um questionamento que se isso deve acontecer durante o período do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. É improvável que isso aconteça durante o período do Ramadã e é improvável que isso aconteça rapidamente. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken,
disse que ainda não teve acesso ao plano e os Estados Unidos devem pressionar Israel em função disso. Não se sabe se o fato de Israel aprovar, de o governo de Israel, de Benjamin Netanyahu, aprovar esse plano de incursão em Rafah, ao mesmo tempo em que se discute as negociações, a possibilidade de um acordo, seja parte de um plano mais amplo por parte de Israel, de que a pressão militar pode levar o país a obter melhores condições num eventual acordo de cessar-fogo e de libertação dos reféns. Essas eram as informações que eu tinha para trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.